Deus tem desejos, os desejos de Deus são insistentes e os desejos de Deus são alcançar os perdidos a fim deles serem salvos. O desejo de Deus também é alcançar os crentes, aqueles que já creram, Ele quer alcançá-los a fim deles também se tornarem testemunhas. E outro desejo de Deus é incendiar os novos convertidos, aqueles que aceitaram a mensagem recentemente, a fim deles também testemunharem de sua fé. E a partir do versículo 34 nós vamos ver a sequência daquilo que estamos aprendendo. O centurião Cornélio era um homem, um romano, ele tinha esse título de centurião porque ele comandava 100 soldados. E ele já era um homem que aceitava a religião dos judeus, mas ele não tinha toda a compreensão que você tem do Evangelho. Então ele praticava esmolas, ele orava a Deus, ele tentava se aproximar de Deus da maneira que lhes ensinaram. Mas aí um anjo aparece para ele, diz que ele deve enviar pessoas até a casa onde estava Pedro, e as pessoas vão até ali, os empregados dele e uma escolta também, e chegam ali para levar Pedro até a cidade dele. Então vai até Jope para levar até Cesareia, uns 60 quilômetros, 50 e tantos quilômetros até ali. Jonas e eu estávamos comentando como eles chegaram rápido, né, Jonas? E aí nós não sabemos se eles foram nos lombos de animal ou se eles foram de embarcação, porque era beira-mar. Então pode ser que eles singraram os mares, né? Foram em linha reta ali de Jope até Cesareia. E eles chegaram e se apresentaram, e Cornélio apresentou toda a família, os empregados dele, e todos estavam ali e falaram: agora nós estamos aqui prontos, pode falar. Já pensou se tiver uma oportunidade dessa? A pessoa diz: pode falar. E aí é o momento, como foi falado aqui, né? É o momento de você responder a todo aquele que perguntar a razão da esperança que há em você. Você tem esperança, não é? Se alguém perguntasse: mas por que você tem esperança? Qual seria a sua resposta? E agora é a oportunidade de Pedro falar para eles do Evangelho verdadeiro. Cornélio não conhece o Evangelho verdadeiro. Ele conhece só uma prévia daquilo que Deus queria fazer na nação de Israel. Embora ele fosse romano, mas ele adentrou a religião de Israel. Mas ele só tinha a prévia, ele só tinha a refeição de entrada, ele só tinha umas torradinhas. Ele precisa de ter a alimentação mesmo, que vai sustentá-lo espiritualmente. E assim eu digo para cada um de vocês e para seus familiares e amigos, que se eles não tiverem essa refeição do Evangelho verdadeiro, eles vão perecer, eles vão morrer, eles vão ficar separados de Deus por toda a eternidade. Então é uma mensagem muito importante. A iniciativa de Cornélio foi a iniciativa que todas as pessoas deveriam ter. Procurar alguém, se bem que ele foi orientado a isso, mas procurar alguém que conhece a palavra de Deus, conhece o caminho da salvação, e perguntar para essa pessoa: me explica aí. Eu tenho encontrado algumas pessoas com várias crenças, não que eu esteja pensando em mudar de crença, tá bom? Mas eu pergunto para as pessoas, eu gosto de perguntar para as pessoas: se eu quiser ir para o céu na sua religião, o que eu tenho que fazer? Você precisa ver como que as pessoas ficam embaraçadas quando eu faço essa pergunta. Elas não sabem responder, dar a explicação da razão da esperança que elas têm, pelo simples fato que elas não têm esperança.
Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então as pessoas estão procurando alguma coisa dentro da sua própria religião. E quando eu pergunto, como se eu fosse um perdido, e eu pergunto para elas, mas tá bom, você disse que eu tenho que ser uma pessoa boa. Quão bom eu tenho que ser? Tá bom, você disse que eu tenho que fazer boas obras. Quantas boas obras eu tenho que fazer para eu saber agora eu alcancei a salvação? É impressionante que as pessoas não sabem responder sobre a sua própria religião, sobre a sua própria maneira de se apresentar a Deus e conseguir a salvação. E elas estão atoladas até o pescoço nessa religião delas. Ou seja, elas estão atoladas num lamaçal. Elas estão perdidas, elas não conseguem oferecer salvação para ninguém se elas próprias não têm certeza dessa salvação. Mas Pedro tinha. E foi Pedro mesmo quem falou isso que foi mencionado, que nós devemos estar prontos para dar explicação da razão, da esperança que há em nós. Ele mesmo fala isso mais adiante, e aqui ele vive isso. Vamos ver. Primeiro nós vemos aqui a partir do versículo 34, que Deus aceita todos sem distinção. Porém, precisa ter arrependimento. Você não falou que é sem distinção? Sim, mas sem distinção não quer dizer de qualquer jeito. Se numa festa só pode ir de roupa social, todas as pessoas de roupa social são bem aceitas naquela festa, concordam? Isso é sem distinção. Mas se alguém for com uma roupa de lavar carro, essa pessoa não é aceita. Mas foi feita distinção. Não foi feita distinção. Dentro daquilo que foi colocado, você pode entrar, não tem distinção. Então, Deus aceita todas as pessoas sem distinção se houver arrependimento. Se você vem até Deus arrependido dos seus pecados, não tem por que Deus te rejeitar, porque Ele não faz isso, Ele já disse que Ele te aceita. Versículo 34, por favor, alguém pode ler? Abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro faz, mas Deus não. Pedro faz acepção de pessoas. Ele está aprendendo a não fazer, tá? Deus já mostrou para ele através daquele lençol que baixou e tudo mais, não vou repetir a história, mas ele está aprendendo a não fazer acepção de pessoas. Então ele reconhece por verdade, isso é verdade, Deus não faz acepção de pessoas. No versículo 35, ele diz que tem que fazer aquilo que é justo. Se eu dissesse para alguém, você tem que fazer o que é justo diante de Deus, eu teria que explicar para a pessoa o que é justo. O que é ser justo diante de Deus. Deus já explicou o que é. Nós já temos a explicação. Ser justo quer dizer crer que Cristo Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados e aceitar essa mensagem como verdadeira. Isso é justo. Isso é o correto a fazer. Deus nunca falou você tem que dar esmola para ser aceito por Deus. Deus nunca falou que você tem que subir uma escadaria de joelhos para ser aceito por Deus. Deus nunca falou que você tem que prometer ser uma pessoa melhor para ser aceito por Deus. Deus nunca fez essas promessas. As religiões é que fazem essas falsas promessas. Deus só falou: arrependa-se dos seus pecados. Creia que Cristo morreu para ser o substituto seu naquela cruz, na morte. E fazendo isso você é aceito por Deus. Versículo 35, alguém pode ler? Em todas as nações Ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Em todas as nações. O dirigente falou para pregar o Evangelho para todas as pessoas. Qualquer nação que teme a Deus, que faz o que é justo, é aceitável. Agora, não vai colocando na sua vida
o que você acha que é justo diante de Deus, mas aquilo que Ele falou que é justo. Ele falou que a boa obra que tem que ser feita é essa: crer naquele que me enviou, crer nele, naquele que enviou, crer em Jesus Cristo como Salvador. No versículo 36 nós vamos ver que o único caminho para a salvação é Jesus. Você pode procurar em qualquer outro lugar, mas o único caminho para a salvação está em Jesus Cristo. Versículo 36. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Jesus Cristo, Ele é o Senhor de todos. Essa é a mensagem, esse é o Evangelho da paz, essas são as boas novas da paz. Você pode ter em Cristo Jesus, somente, não tem outra maneira. Agora, Cornélio não estava no caminho certo? Não, Cornélio não estava no caminho certo. Se Cornélio morresse naquelas práticas boas, ainda assim ele iria para o inferno. Quais eram as práticas boas que ele fazia? Ele orava a Deus. É uma coisa boa. Há muitas pessoas que oram a Deus, mesmo sem ser crentes. É uma prática boa, mas a única oração que Deus aceita de alguém que ainda não creu é essa: Senhor, me salve. Essa é a oração que Deus aceita. O resto, você está só falando com você e com você mesmo. Me dê um emprego novo, ajuda os meus filhos a crescerem com saúde. Todas essas coisas todo mundo quer, mas não é isso que é a prioridade na sua vida. A prioridade na sua vida é a salvação eterna. Cornélio orava a Deus, coisa boa. Cornélio dava esmolas, coisa boa também, porque sempre tem pessoas necessitadas, e exercer uma cidadania, exercer uma compaixão por aqueles que sofrem é uma coisa boa também. Mas isso não leva ninguém para o céu. Isso não leva ninguém para a salvação. Como é que você diz isso? Porque Deus falou que não leva. Foi Deus quem falou. Alguém pode ler Efésios 2, 8 e 9? Então é Deus quem está dizendo isso, e nós podemos dizer com toda a autoridade. Efésios 2, 8 e 9. Alguém pode ler, por favor. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é vem de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Vocês são salvos pela graça. É um presente de Deus. Presente. Presente você não paga. Embora na nossa cultura é muito cômico, como alguém dá um presente e eu me sinto em dívida. Alguém me convida para jantar, foi uma janta maravilhosa, e eu tenho que sair dizendo: eu fico devendo uma refeição para você. É um presente. Por isso que acho que ninguém me convida por isso, né? Eu estou brincando. Tenho recebido muitos convites, tá tudo muito bom, tá? Meus irmãos, presente de Deus, não por obras, porque se fosse por obras, alguém ia se gloriar dizendo: eu me salvei. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então eu posso dizer com todas as letras: as suas esmolas, as suas boas obras, o você ser bonzinho não te salva. A única coisa que te salva é o presente de Deus para você, a morte de Cristo Jesus pelos seus pecados. Se você aceitar isso, você é salvo. Se você não aceitar, você pode fazer o que você achar que é bom fazer, você não vai ser salvo. Então, Pedro deixou isso bem claro no versículo 36. Cornélio precisava se atualizar. Ele estava ainda nessa religião judaica, tentando se aproximar de Deus, mas sem ter a salvação mesmo em Cristo Jesus. Versículo 37. Esta palavra vos sabeis, veio por toda a Judeia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Cornélio não sabe disso.
Não sei se vocês sabem, mas naquela época não tinha WhatsApp. Então as notícias corriam muito lentamente. Então Cornélio não sabia essa história. Aliás, muita gente boa naquela época, que cria na palavra de Deus, que cria em Deus, não sabia da existência da obra, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. E muito menos de que quando Jesus subiu ao céu, ele mandou 10 dias depois o Espírito Santo para entrar na vida daqueles que creem. Eles não sabiam nada disso. E é isso que faz uma pessoa ser salva. O conhecimento e a aceitação de que Cristo veio, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e enviou o Espírito dele. Então a salvação, exceto saber que enviou o Espírito, a salvação é pela graça nessa mensagem de que Cristo morreu pelos pecados. Então Pedro está falando que vocês conhecem a palavra que se divulgou por toda a Judéia. Então, é claro que quando ele diz assim, você já ouviu falar disso, né? Todo mundo já ouviu, mas já teve tanta mentira sobre o assunto. Por exemplo, corria-se o boato de que Jesus não ressuscitou, mas que os discípulos dele roubaram o corpo dele, esconderam o corpo dele para dizer que ele ressuscitou. Então, que ouviram dessa história, as pessoas ouviram. Então, isso aí já foi pregado na Judéia, na Galileia, ou seja, ao sul, ao norte, e depois do batismo que João pregou. Você já ouviu falar de João Batista, que falava, arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus? Cornélio já ouviu, talvez, essas histórias, mas ele não sabia exatamente como que isso se aplicava à sua própria vida. Eu acredito que muita gente já ouviu que Jesus morreu na cruz, mas as pessoas não sabem aplicar como que isso serve para mim. Se você sair por aí perguntando por que Jesus morreu na cruz, alguns vão dizer que é para servir de exemplo. Como exemplo? Você vai morrer na cruz também? Como que isso pode servir de exemplo para você? De ser uma pessoa boa, de entregar a vida. Mas não foi isso que Jesus fez. Então as pessoas precisam ter compreensão. A morte de Jesus foi a sua morte. Você tinha que morrer, porque você que é o pecador, não Jesus. Ele pegou o seu pecado para ele como se ele fosse o pecador. E ele aceitou a maldição da lei, que diz que quem peca tem que morrer. É como se Jesus pecasse. Mas ele não pecou, ele pegou os seus pecados e morreu na cruz. Versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Olha, se Cornélio era um bom temente a Deus da religião dos judeus, sabe o que ele ouviu de Jesus? Que Jesus era um impostor, porque era isso que eles pregavam. Ele disse que ele era Deus, ele disse que ele era o Messias, ele disse que ele era o libertador e que tinha que acreditar nele. Mas não, quem acreditar nele está expulso das nossas reuniões de adoração. Então Cornélio, embora ele orava e dava esmolas, se ele estava chegadinho à religião dos judeus, ele via Jesus como um impostor. Então ele precisava entender quem era Jesus de fato. E Pedro está explicando para ele. Versículo 39. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois dele o mataram e penduraram no madeiro. Jesus veio libertar as pessoas do poder do diabo. E sabe o que ele recebeu em troca? A morte. A morte na cruz, a morte mais vergonhosa que existia naquela época. E ele foi pendurado na cruz, tiraram a vida dele,
e ele ficaria inclusive sem sepultura, porque eles tirariam Jesus da cruz e jogariam num lugar chamado Geena. Geena era conhecido como o lixão da cidade. Era uma ribanceira onde eles jogavam lixo. Então, quem saísse da cruz não era para ser sepultado, era para ser jogado no Geena. E naquele lixão saía fogo também. Por isso que o lago de fogo da eternidade é conhecido na Bíblia também como Geena. E Jesus, ele só teve uma sepultura porque dois homens, ou um homem dos fariseus, dos doutores da lei, ele reivindicou o corpo de Jesus. E aí deram uma sepultura para ele. Então o Senhor Jesus, ele só teve uma sepultura digna porque alguém que cria nele fez isso. Senão ele seria jogado para os corvos, né? Porém Deus tinha um propósito: ressuscitá-lo. Versículo 40. Jesus ressuscitou ao terceiro dia da morte dele, ele ressuscita, e dessa ressurreição ele começa a aparecer para aqueles que creram nele. E ele apareceu 14 vezes. 14 vezes só para aqueles que creram nele, antes dele subir para o céu, para junto do Pai, para retornar à sua glória celestial. Cornélio, eu acho que ele está pensando: poxa, não me falaram nada disso. Eu estou sendo um homem tão bom, procurando a salvação, e você está dizendo que a mensagem mais importante é essa, e eu nunca ouvi essa mensagem? Então ele poderia dizer: eu fui enganado. Eu acho que hoje muitas pessoas podem dizer, depois de conhecer essa mensagem, elas podem dizer: eu fui enganado. É triste dizer isso, mas você foi enganado pelos sacerdotes da sua religião, você foi enganado pelos seus pais. Não é que eles não te amavam, é que eles também não sabiam. Você foi enganado a vida toda. Aí, agora você tem uma escolha. Você vai aceitar essa mensagem. É a escolha que você tem para a salvação. Mas eu não tenho a escolha de não aceitar. Isso não é escolha, você já está fazendo isso. A única escolha que uma pessoa nessa situação tem é aceitar essa mensagem de Jesus Cristo. E o tempo que eu perdi? Ele não volta mais. Ele não volta mais. Você não precisa ficar com raiva das pessoas que te enganaram. Você não precisa ficar com raiva dos seus pais porque eles não conheciam a mensagem. Você tem que só aceitar Jesus hoje e mudar a sua história hoje. Então o Cornélio está lá ouvindo. Meus irmãos, eu achei impressionante essa história. Por quê? Você chamar alguém para ouvir aquilo que você não quer ouvir. Você faria isso? Porque coisa chata é ser enganado. Eu já fui enganado algumas vezes. Algumas vezes eu já fui enganado. E até hoje eu penso: por que eu fui enganado? Deixa para lá por que eu fui enganado. Porque eu sou muito ingênuo, porque a outra pessoa é muito esperta, porque as situações que estavam rodeando aquele evento, aquele momento, foram contrárias a mim. Não importa, eu fui enganado. Alguém aqui já foi enganado? Já foi. Agora, quantos aqui foram enganados e ainda estão negando que foram enganados? Esse é o pior dos enganos. Te fizeram de besta e você ainda acha que não. Então, Cornélio, eu creio que ele é um homem muito humilde, porque ele está sendo enganado. Mas ele está ouvindo alguma coisa que não foi ensinado para ele. Talvez ele não quisesse ouvir que ele foi enganado.
mas ele foi humilde o suficiente para reconhecer: esta é a mensagem. Não me falaram, mas hoje eu aprendi, é esta a mensagem. Então, se alguém está aqui nessa situação, faça isso. Engole seu orgulho e fala: esta é a mensagem. Por que não aceitar? É vida. Versículo... nós lemos 40? Lemos, né? Lemos o 40. Nós vamos ler o 41, que é Pedro, um crente experiente, ensinando um recém-convertido, ou alguém que está para se converter. Porque eu não sei nesse momento se Cornélio já creu, ou ele vai crer daqui uns 5 minutos, eu não sei. Mas Pedro está investindo em alguém que precisa conhecer essa mensagem. Versículo 41. Não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Pedro falou que Jesus Cristo ressuscitou e se manifestou. Ah, mas não foi para todos. Ele só se manifestou para nós. Nós, os que andamos com ele. Nós, os que cremos nele. Nós que participamos do ministério dele. Ele participou para nós, conosco. Ele entrou com porta fechada, sem que nós destrancássemos as portas. Ele entrou com o corpo dele. Ele mostrou as feridas dele para nós vermos. Ele nos deu uma pesca maravilhosa. Ele preparou um churrasquinho de peixe com pão para a gente comer na praia. Ele apareceu, tem que admitir, ele apareceu primeiro para as mulheres, mas não vamos lembrar disso, né? Então, Pedro, ele está dizendo que eles, os discípulos, viram a Jesus. Então, Cornélio, ou você acredita em nós, ou continua na religião dos judeus, porque os judeus não acreditam em nós. Meus irmãos, ele foi a testemunha. João, ele fala de uma maneira muito linda. Aquilo que nós vimos, aquilo que nós testificamos, aquilo que com as nossas mãos apalpamos, com respeito ao Verbo, a Jesus Cristo. Isso testemunhamos a vocês. Então, a nossa fé, meus irmãos, ela é baseada na Palavra de Deus e ela é chamada também de doutrina. Doutrina quer dizer ensino. Doutrina de quem? Dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Por que não fala doutrina de Jesus? É que nós dependemos dos apóstolos para ter isso escrito. Então essa é a mensagem que nós temos. Versículo 42. 42, pode ler? E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ou seja, Cornélio, você só tem a gente, os apóstolos. Aqui eu estou representando os apóstolos. Não sou eu, tá? Se alguém entendeu isso, Pedro, tá? Eu estou representando os apóstolos. É a única autoridade que você tem. Deus nos mandou pregar. Já foi lido hoje 2 vezes. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Foram os apóstolos que receberam essa mensagem. É claro que ela serve para nós também hoje, mas nós recebemos dos apóstolos. E ele fala assim, que Deus mandou nós, os apóstolos, pregarmos para todo o povo, testificar que isso é verdade. E que Deus constituiu Jesus Cristo como juiz de vivos e de mortos. Ele é o juiz. Se você não crer em Jesus, Ele vai te julgar. Então é melhor você ficar do lado daqueles que creem, porque se você não crer nessa mensagem, um dia você estará perante um tribunal diante dele. Ué, mas me falaram de você. Mas você não creu, agora você é réu.
réu por toda a eternidade, condenado. Versículo 43. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Os profetas falaram isso. É só ler. Nós lemos hoje Isaías 53. Os profetas falaram de Jesus. E quem crer em Jesus tem a remissão dos pecados, perdão de todos os seus pecados. Se você falar assim, mas eu não me importo em continuar com os meus pecados, está tudo bem, está certo. Talvez o pecado não te afete da maneira como eu estou tentando dizer que te afeta. Mas eu quero dizer para você que ninguém com pecado não perdoado vai estar na presença de Deus. Você tem os seus pecados perdoados? Eu tenho pecado, tá bom? Eu não vou ficar falando para vocês quais são os meus pecados. Mas todos os meus pecados, todos foram perdoados. Amém. Em Cristo Jesus. Então a questão não é a quantidade de pecados, a questão é todos têm pecados para serem resolvidos. Você pode conviver muito bem com seus pecados, mas até quando você consegue conviver bem? Você diria, até eu morrer. Eu acredito nisso. Tem gente que convive bem com seus pecados. Tem gente que inclusive nutre os seus pecados e cuida dos seus pecados como algo muito importante na sua vida. Porque tem gente que vive do pecado. Tem gente que nem consegue viver sem pecado. Ele tem que viver dos pecados dele. Mas quando você morrer, você vai ter que estar diante do juiz, que vai te condenar não por causa das suas boas obras, mas ele vai te condenar por causa dos seus pecados. E o que você vai fazer? Você não vai ter como se redimir. Então a hora de se redimir é hoje, crendo naquele que pode perdoar pecados. Cornélio ouve tudo isso. Olha só, você mandar uma comitiva para chamar alguém para ouvir essas coisas, você só tem uma escolha: aceitar. Se você não quiser aceitar, você não precisa escolher nada. Você já está vivendo no caminho da religião falsa. Toda religião é falsa. Toda. Não tem nenhuma que seja verdadeira. Nem a nossa. Nós não pregamos religião, nós pregamos relacionamento. Relacionamento com Cristo Jesus. Versículo 44. Enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. Nem pediu permissão, né? Nem pediu licença para interromper a mensagem. Interrompemos a nossa mensagem para um momento espiritual. O Espírito Santo cai sobre as pessoas. Por que o Espírito Santo veio sobre as pessoas? Alguém tem ideia? Porque houve arrependimento. Porque houve arrependimento. Porque elas creram. Porque o Espírito Santo não entra em ninguém que não se arrependeu. O Espírito Santo só entra nas pessoas que creram nessa mensagem. Então você não precisa nem fazer um apelo. As pessoas que creem, elas já recebem imediatamente o Espírito Santo. E aí o que acontece? Dá um arrepio nelas, dá um choque, o cabelo arrepia. O que acontece? Nada. Não precisa acontecer nada. Mas há uma transformação. No caso deles aconteceu alguma coisa. Eu não vou explicar aqui, que nós já falamos no capítulo 2. O Espírito Santo, ele dava poder naquele momento para algumas pessoas que creram, para elas falarem em línguas que não eram delas próprias, para confundir aqueles judeus que não criam. Versículo 45. Alguém pode ler? 45. Os convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados, porque o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Tinha judeu ali, Os judeus, eles ficavam meio assim com essa mensagem. Então, quando eles receberam o Espírito Santo, aqueles judeus que eram meio desconfiados,
Eles ficaram admirados porque aqueles que não eram judeus também receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo não é seu. O Espírito Santo não é propriedade de uma igreja, é propriedade de um povo. O Espírito Santo é Deus. E ele entra no coração de quem creu na mensagem. E assim foi que aconteceu. A evangelização não é um trabalho seu. A evangelização é do Espírito Santo. Você fala a mensagem. Se as pessoas vão crer ou não, isso não é com você. Versículo 46, agora até o final, né? Nós vamos ver que Pedro tomou uma decisão. Ele não perguntou para os outros apóstolos. Isso aqui ia dar um problemaço para ele, mas tudo bem. Ele fez aquilo que ele tinha que fazer no momento. Vamos ver o que ele fez? 46. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Você não precisa falar em línguas, tá bom? Você não precisa confundir nenhum judeu que está incrédulo. Eles precisavam. Deus deu aquele poder para eles. Então, aqueles judeus ouviram falar em línguas, engrandecendo a Deus, e eles só tinham que pensar: Deus está trabalhando neles, como trabalhou lá atrás, quando o Espírito Santo desceu, que na nossa Bíblia, no capítulo 2, versículo 47, você vai ver Pedro agindo com base na evidência. Qual a evidência? Aqui tem novos convertidos. O que a gente faz com os novos convertidos? A gente batiza. Todo lugar é assim. Quem não sabia disso, fica sabendo. Se você creu em Jesus e não foi batizado, você está atrasado. Porque o novo convertido, ele já pede para ser batizado. Versículo 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados eles? E também receberam como nós o Espírito Santo. Ou seja, já creram, receberam o Espírito Santo, eles são dos nossos, são nossos irmãos agora. E a gente encerra com o versículo 48. E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediu que permanecesse com eles por alguns dias. Então eles se converteram, creram em Jesus, e é claro, está tão bom aqui, Pedro, fica aqui com a gente mais alguns dias. Cornélio foi um homem humilde. Ele não ficou pensando no tempo que ele perdeu, do povo que ele veio, do engano que foi colocado sobre a vida dele. Ele não ficou se amargurando por causa disso. Ele simplesmente agiu como alguém diria: hoje eu ganhei uma nova vida, e eu quero viver essa nova vida que eu tenho em Cristo hoje. O passado já foi. Agora eu vou alcançar outras pessoas para essa mensagem. Tirar as pessoas que, assim como eu, estavam nesse engano. Que Deus abençoe a vida de cada um, e vamos testemunhar desse Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Agradecemos, Senhor, pela mensagem, que é um ânimo para nós, de pessoas como Cornélio, a família dele, aqueles soldados que foram humildes em reconhecer, em se arrepender de seus pecados e serem salvos. Muito obrigado por isso. Obrigado também por Pedro, que venceu a barreira da discriminação e pregou a tua palavra para pessoas que normalmente ele não pregaria. Obrigado, Deus, porque tudo aqui é uma lição para nós. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.